Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 3088 de 2017, de autoria do Poder Executivo, mensagem 23 de 2017, que dispõe sobre as restrições a incentivos fiscais durante o regime de recuperação fiscal e sobre os mecanismos de governança e transparência, controle e acompanhamento. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com voto divergente pela inconstitucionalidade do deputado Luiz Paulo. De Economia, Indústria e Comércio, favorável com voto em separado, favorável com emenda do deputado Valdec Carneiro, relator original. Distributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, com emenda, com votos em separado, contrário do deputado Luiz Paulo, relator original. E favorável do deputado Paulo Melo, do Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Com voto divergente, favorável com emenda do deputado Luiz Paulo e da mesa diretora, favorável. Relator os deputados Edson Albertassi, Paulo Melo, relator do vencido, Conte Bittencourt, relator do vencido, Paulo Melo e Wagner Monte. Pendendo de parecer das Comissões de Constituição, Justiça, Economia, Indústria, Comércio, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle e da mesa diretora às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o nome do deputado Edson Albertassi. Presidente, parecer favorável à emenda 2 e 40, favorável com subemenda às emendas 7 e 27, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 8, 13, 15, 16, 17, 32, 34, 36, 62 e 65, 28 e 29, 6, 35, 49, 54, 59, 60, 61, 66 e 67. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, peço a Vossa Excelência conceda a forma final de redação e eu passo a ler a íntegra do parecer. Artigo 1º. Fica vedado ao Estado do Rio de Janeiro, durante a fruição do regime de recuperação fiscal de que trata a Lei Complementar Federal número 159 de 2017, a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Parágrafo 1º. Ficam excetuadas da regra do caput de incentivos fiscais aprovados ou que venham a ser aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, na forma do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12º, G, da Constituição Federal e os decorrentes das leis 4531, de 31 de março de 2005, e 6331, de 10 de outubro de 2012, que, no caso das citadas leis, terão vigências até 31 de dezembro de 2022. 32 ou 22? Presidente, o deputado André Correia, autor da emenda número 1, colocou 22. Há uma divergência aqui. Presidente, como há consenso, então fica 31 de dezembro de 2032. A gente está falando aqui da Lei da Moda, a extensão da Lei da Moda até 2032. Parágrafo 2º, fica assegurado o direito das empresas que protocolaram suas solicitações para obtenção de incentivos ou renovações ou benefícios de natureza tributária ou financeira nos órgãos públicos competentes em data anterior à publicação da presente lei. Artigo 2º. Em até 90 dias após a finalização do procedimento de concessão do incentivo fiscal ou financeiro, o Poder Executivo deverá enviar para a Comissão de Tributação, Controle de Arrecadação Estadual de Fiscalização dos Tributos Estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, relação dos processos enquadrados nos termos do parágrafo único do artigo 1º.
Parágrafo 1º. Sempre que possível, serão remetidos à Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro os documentos necessários à verificação do cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas, vinculadas aos benefícios e ou incentivos fiscais, incentivos concedidos por legislação específica antes da entrada em vigor da presente lei. Parágrafo 2º. O Governo do Estado, imediatamente após efetuar o registro e o depósito, aqui responde, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros, encaminhará à Assembleia Legislativa cópia da referida documentação. Artigo 3º. A verificação do cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas com o Estado do Rio de Janeiro e vinculadas aos incentivos fiscais e financeiros concedidos será feita na forma do Sistema de Governança de Incentivos Fiscais e Transparência, o SIGFIT, instituído no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, instituído no âmbito do Poder Executivo Estadual. Parágrafo 1º. Deverão ser criados mecanismos de aferição dos benefícios econômicos e sociais advindos da concessão de incentivos fiscais e financeiros no âmbito do Estado, com a geração de indicadores sobre os seus impactos na economia estadual e na arrecadação de tributos. Parágrafo 2º. Fica garantido o acesso dos membros do Poder Legislativo e suas comissões ao sistema previsto no CAPT, bem como aos mecanismos de aferição a serem criados nos termos do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 4º. Até o último dia do mês de julho de cada exercício fiscal, todas as empresas deverão apresentar as certidões e documentações comprobatórias, bem como as informações sobre atendimento dos requisitos e condicionantes descritos no ato normativo de cada incentivo à Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento. Certo depois, Paulo. Depois não, porque você está me substituindo. Sabe qual é o artigo? Ele pega lá o artigo. Vamos, presidente. Não tem revogando nada o artigo. Presidente, aqui depois vai constar apenas que altera o artigo específico da Lei 4795. Ok. 7495 de 2016. Depois eu faço a correção aqui. Parágrafo único. A Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, após verificar a conformidade das informações referidas no CAPT, encaminhará à Alerj, até 90 dias, após o prazo estipulado no CAPT, relatórios demonstrando o cumprimento de requisitos e condicionantes legais e também os benefícios econômicos e sociais advindos da concessão de incentivos fiscais e financeiros, bem como deverá dar ampla publicidade a essas informações para consulta pública, através de sítio eletrônico e publicado no Diário Oficial. Isso aqui com base na emenda 35, que foi estendida, foi fruto de vários deputados que consensuaram aqui na questão da transparência. Artigo 5º. O artigo 2º da Lei 7495 de 2016 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Fica prorrogado por 90 dias o prazo previsto no artigo 2º da Lei 7.495, de 5 de dezembro de 2016, para que o Poder Executivo conclua os processos que versem no todo ou em parte sobre enquadramento em qualquer incentivos fiscais ou benefício de natureza tributária, retroagindo seus efeitos até a data de 5 de dezembro de 2016. Parágrafo único. Em até 30 dias, após o término do prazo previsto no CAPT, a Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento deverá enviar para a Comissão de Tributação, Controle de Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais da Assembleia Legislativa, relação dos processos enquadrados nos termos do caput do artigo 1º. Artigo 6º. Ficam alterados o caput do parágrafo 1º e seu inciso 1º, todos do artigo 4º da Lei
número 7.495, de 5 de dezembro de 2016, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. A Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento definirá um órgão central de sua estrutura que realizará anualmente no segundo semestre de cada exercício, com apoio dos demais órgãos competentes do Poder Executivo, a verificação do atendimento aos requisitos e condicionantes dos incentivos fiscais ou benefício de natureza tributária relativos ao ICMS de caráter não geral, cujo resultado será a manutenção ou não do direito à sua fruição pelos estabelecimentos beneficiários. Parágrafo 1º. Até o último dia útil do mês de julho, todos os estabelecimentos beneficiários deverão apresentar à Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento as certidões e documentações comprobatórias do atendimento aos requisitos e condicionantes referidos no caput. Inciso 1º. Até o último dia do mês de janeiro, a Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento encaminhará à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro relatórios acerca do processo de verificação realizado no semestre anterior e dos benefícios econômicos e sociais advindos da concessão de incentivos fiscais e financeiros. Parágrafo 4º. Excepcionalmente, no segundo semestre de 2017, fica prorrogado para o último dia útil do mês de agosto o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 7495, de 5 de dezembro de 2016. Parágrafo 4º. Excepcionalmente, no segundo semestre de 2017, fica prorrogado para o último dia do mês de agosto o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 7495, de 5 de dezembro de 2017. Eu sugeri que fosse setembro, cara. Eu botava um pouquinho mais de tempo, porque é muita burocracia. Já houve um decreto do governo prorrogando esse prazo. Vai para agosto? Vamos em frente. Calma, Luiz Paulo. Calma, você fala e Eu estou te eu... explicando. Já houve um decreto do governo. Vamos consultar. Artigo 7º. Fica revogado o artigo 5º da Lei 7495, de 5 de dezembro de 2016, restaurando-se a vigência da Lei 4.321, de 10 de maio de 2004, produzindo seus efeitos desde 6 de dezembro de 2016. Parágrafo único. Os novos programas de incentivos fiscais tributários ou financeiros ou projetos cujo impacto do incentivo representem valor superior a 200 milhões de URFIR por ano, aprovados ou não pelo CONFAS, deverão ser regulamentados pelo Poder Executivo mediante projeto de lei a ser encaminhado para a Assembleia Legislativa. O ano. É. Não é por ano. A gente combinou em Calma. 15 anos. É na vida, não é por ano. Presidente, aqui é o seguinte, são 200 milhões de URFIR aprovados ou não pelo CONFAS. Isso é o equivalente ao que significa o benefício como um todo, exatamente. Artigo 8º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Presidente, eu peço forma final de redação. Vossa Excelência conceda. A presidência, antes do deferimento da forma final, há sobre a mesa requerimento na forma regimental, prorrogação da presente sessão por 60 minutos. Deputado Tuca, senhores que aprovam nessa comissão, aprovar. Presidente. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência e faz uma consulta aos líderes e os deputados presentes. Quantos destaques temos? Essa sugestão é importante. Aqui, ó, ampliação de incentivos do benefício. Mas você tem que usar alguma forma. É um conceito amplo que pega isenção, diferimento. Você
você partir para essa linha, você vai ter que botar isenção, diferimento, base de cálculo diferenciada, fato gerador. Aqui contempla. Está certo. Está certo. Pois é. Reporte ao que é a lei federal. Eu sei, mas na hora que você coloca... Mas eu acho que na hora que você coloca a isenção, eu sei, Luiz Paulo, você exclui um outro tipo de benefício que não é isenção. Entendeu o que eu estou falando? Senhor presidente, questão de ordem. Não há óbice aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Ao parecer, Vossa Excelência pode continuar colhendo os novos pareceres. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdec Carneiro. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, então, na verdade, como todos sabemos, é um tema muito complexo que está sendo também discutido, deputado Paulo Melo, com certa celeridade, em função do que nós discutimos ontem, face à iminente sanção do projeto de lei do Senado, provavelmente essa semana. Na verdade, eu acho que, em função da discussão no Colégio de Líderes, o substitutivo lido agora há pouco pelo deputado Edson Albertaz, relator na CCJ, presidente e relator na CCJ, traz alguns elementos de avanço em relação ao texto original. Eu vou esperar um pouquinho, presidente. Por gentileza. Deputado Valdec está emitindo um parecer. A presidência, por gentileza. Pode continuar, por favor, deputado. Estava tentando aqui dizer... presidente, queria que o deputado Luiz Paulo aqui me ouvisse e me ajudasse se eu precisar, que há alguns elementos de avanço em relação ao texto original da mensagem, que eu quero aqui destacar. Por exemplo, uma preocupação de muitos de nós, e agora há pouco verbalizada até quase com texto novo pelo deputado Conde Bittencourt, a importância de que toda a documentação, deputado André Correia, enviada ao CONFAS, seja colocada simultaneamente à disposição da Assembleia Legislativa para que a gente possa acompanhar para e passo esse processo. Outro elemento de avanço importante que eu detecto é termos resolvido, iniciativa de vários deputados, André Correia, o Anderson Nogueira, eu mesmo participei, Osório e tantos outros, do setor têxtil, não é? Fizemos uma expressiva audiência, deputado Conde Bittencourt, expressiva audiência pública da Comissão de Economia, né? E agora o texto avança para 15 anos de uma isenção que já está concedida, um setor muito importante para a economia fluminense. São Paulo zerou o ICMS do setor, portanto, era importante resolver essa questão está equacionada. Elemento de transparência também, um problema que vem sendo frequentemente mencionado e criticado na discussão sobre isenção fiscal no Rio de Janeiro. Aqui o projeto avança em elementos de transparência, eu mesmo fiz uma emenda que é 35, que aglutinou várias outras, esforço de vários deputados. E também um outro elemento que eu quero aqui destacar, e é uma crítica que eu fazia, não apenas eu, mas vários deputados, sobre a ausência de dispositivos para mensurar, aferir as contrapartidas, né? As contrapartidas oferecidas ao Estado, economicamente e socialmente, como retorno pelas isenções recebidas. O texto prevê a instituição de dispositivos para acompanhamento dessas contrapartidas. O pomo da discórdia principal, observados os avanços, era o artigo 5º original, né? E aí, porque na verdade a nossa preocupação, de vários deputados e deputadas, era que a Assembleia Legislativa perdesse a possibilidade de dar parecer, de opinar, de decidir por lei, né, a concessão das isenções fiscais. E o texto original não dava margem a isso. Na verdade, avançou-se na seguinte direção, no meu entendimento. Avançou-se na direção de que os novos programas de incentivo, todos eles serão decididos por lei, portanto não haverá programa de incentivo novo que não seja aprovado sem que seja ouvido o Parlamento Estadual, e projetos, né, novos ou velhos, mas de incentivo, que superem o patamar de 200 milhões de UFIR, né, no total da isenção, também serão
apreciados por lei. A gente discutiu o tamanho disso. Houve, inclusive, uma discussão preliminar se seria em função do faturamento bruto da empresa ou se seria pelo tamanho da isenção. De qualquer maneira, é um número, é um parâmetro. Eu acho que a gente sai de uma situação em que a Assembleia estava perdendo a sua prerrogativa e avança significativamente. Eu tenho ainda dúvidas sobre o tamanho, mas foi o que a gente combinou e, em função do que a gente combinou, do que a gente pactuou, o parecer da Comissão de Economia é favorável. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, evidencia-se que essa não é a redação dos meus sonhos. Está muito longe de sê-la. Entretanto, esse é o desejo da maioria. E, ao contrário de acordos que são celebrados no Colégio de Líderes, eu, particularmente liderando o PSDB, eu os cumpro. Muitas vezes, diria quase a maioria das vezes, quem não os cumpre é o governo, que veta aquilo que a gente acorda, sucessivamente. Inclusive, muitas vezes, artigos, inclusos insubstitutivos, feitos pela base do governo. Não é nem veto dirigido, não, é indiscriminado. Acho que o projeto ele é oportuno, porque o Congresso Nacional decidiu dar um basta à guerra fiscal. E tudo aquilo que já foi aprovado, por lei, decreto, resolução, portaria, não importa o instrumento administrativo, jurídico, terá que ir ao CONFAS, não é para ser convalidado, não, para fazer remissão. O CONFAS terá que aprovar por 2/3 dos votos e 1/3 dos votos da região que o Estado pertencer. No caso específico, Rio de Janeiro, região Sudeste, 2 votos da região e ainda os 18 ou mais do conjunto da nossa unidade federativa. Este projeto aglutinou diversas cláusulas de transparência e de análise de performance que até então nós jamais vimos. Este é um outro avanço. É uma pena que não foi acatada a emenda que dava prazo para o tal sistema de informações dos benefícios ser posto no ar, né? Porque pode levar muito tempo. Mas, inclusive, este projeto também avança nessa questão da avaliação dos benefícios e da transparência. E tem uma outra emenda que diz que tudo aquilo que foi encaminhado ao CONFAS, e quem nos alertou até sobre essa questão foi o deputado Conte Bittencourt, também terá que ser encaminhado à Assembleia Legislativa. E aí leia-se que o governo tem 180 dias, quando a lei for aprovada, for sancionada pelo Temer, a lei federal, para mandar tudo para o CONFAS. Quando mandar para o CONFAS, tem que mandar para cá também, para que a gente possa exercer a fiscalização de campo, inclusive. Porque sabe, Vossa Excelência, que tem muita empresa fantasma gozando de benefícios fiscais. E o artigo 5º, finalmente, ele procura ser contornado para não se tirar o poder de legislar dessa casa, e nós só estamos aqui hoje porque temos o poder de legislar, que todos os projetos de novos programas tenham sido aprovados ou não pelo CONFAS. Se tiver que ser referendado pelo Executivo, terá que ser por lei. E todos os projetos que tiverem seu valor em 15 anos, que é o prazo máximo, em até 15 anos, que é o prazo máximo que o poder central, a União, através da lei, vai conceder à indústria,
Então, dentro desse prazo máximo de 15 anos, todos os projetos que forem superiores de benefício financeiro de 200 milhões de UFIR, ou seja, 600 milhões de reais, terá que vir projeto de lei aqui para essa casa. Eu abri dizendo que ao longo de até 15 anos. Né? Então, senhor presidente, nesse sentido, apesar de não ser a redação dos meus sonhos, exatamente por causa da revogação do artigo 5º da Lei 7.000 e quebradinho, mas mesmo assim, honrando o acordo, o nosso parecer é favorável e, desde já, peço a Vossa Excelência para retirar os 4 destaques que promovi. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência, agradece. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, o nobre deputado Paulo Mello. Senhor presidente, em 30 segundos, não vou repetir o que foi dito aqui, se bateram muito na questão da transparência. Apesar da transparência exacerbar aquilo que é necessário, o Tribunal de Contas tem a obrigação de fazer. Não cabe a esta casa aqui dizer que tem que mandar para o Tribunal de Contas, porque cabe ao Tribunal de Contas fiscalizar. A obrigação de fazer do órgão controlador do Estado do Rio de Janeiro. Não é a Assembleia que tem assessor. Ser assessor do Tribunal de Contas é o Tribunal de Contas, pela Constituição, que assessora o Parlamento. E dizer antes que, se hoje nós estamos discutindo essa questão do incentivo, é porque, no parecer fraudulento do Tribunal de Contas, satanizou-se os incentivos no Estado do Rio de Janeiro através de uma auditoria falaciosa que não correspondia à verdade. Eu acho que esse processo, no momento, ele é extremamente pertinente, traz a responsabilidade, coloca clareza na política de incentivos. Meu parecer acompanha o voto do eminente relator, deputado Edson Albertassi, na Comissão de Constituição e Justiça, que culminou com o substitutivo. Com os pareceres emitidos... Presidente, uma questão. Faltou aqui, presidente, incluir a emenda 12 como aprovada, com subemenda aglutinativa, junto aqui com a 28 e a 29, emenda que trata de transparência, de autoria do deputado Paulo Ramos. Então, okay. 12 com 28 e 29 aprovadas com subemenda aglutinativa. Está faltando o parecer da mesa diretora, o deputado Jânio Mendes. Senhor presidente, o projeto trata de um tema importante para o Estado do Rio de Janeiro, para a economia fluminense. Precisamos recuperar o tempo perdido. Algumas empresas já deixaram o Estado por conta dessa confusão criada. O setor produtivo anda sob constante tensão. Nosso parecer é favorável, solicitando que, se possível, esse projeto seja sancionado ainda no dia de hoje. Pela ordem, senhor presidente. Não, pela ordem... Sobre a matéria. Sobre a matéria. Sobre a matéria. Por favor. Apenas queria deixar registrado aqui o que eu deixei registrado na conversa com o líder do governo. Assim, a nova redação que nós consensuamos aqui sobre o tal artigo 5º da mensagem original, essa nova redação, ela conflitua com o artigo 3º da lei de 2004, que está sendo restaurada. Né? Porque o artigo 3º dessa lei de 2004, que está sendo revigorada agora, diz que as concessões podem ser feitas por decreto. Quando na nova redação do artigo 5º dizem que condições será por decreto, que condições será por projeto de lei. Então, eu acho que quando essa lei estiver restaurada, republicada, valeria a pena, para não ficar 2 artigos conflitantes, valeria a pena a gente emendar a lei de 2004 que está sendo revigorada, suprimindo esse artigo 3º, para que a situação fique límpida. Então, apenas essa questão de ordem... pode fazê-la. Tá bom, ok. Agora, só para registrar aqui. Então, em votação, o substitutivo. Os senhores que aprovam a maneira como estão, aprovado. Vai autógrafo. E a ideia é que siga hoje para que a gente possa... Rapidamente, presidente. Tê-lo amanhã no DO. Primeiro, a declaração de voto, o deputado Anderson Nogueira, em seguida, André Correia, Conte Bittencourt, presidente, tinha pedido Luiz antes de começar Martins. a sessão. Tinha pedido antes de começar a Já sessão. prorrogamos já uma sessão. Em respeito... Já votamos a prorrogação, deputado Marcelo. Senhor presidente, apenas em respeito aqui à comissão da FAETEC, dá uma rápida informação aqui. Agradecer ao líder do governo que vai poder receber na próxima, sem ser essa quinta-feira aqui, na quinta-feira da semana que vem. Queria pedir uma atenção ao líder do governo para saber se tem um horário já que a gente possa... Sem ser a quinta que vem a outra?
Não, na quinta da semana que vem, que foi o horário que o nosso líder disponibilizou, saber o horário que a gente possa passar para a comissão, para que eles possam estar presentes aqui, que é muito importante, 17 horas, na quinta da semana que vem, 17 horas. É muito importante porque mais de 30 mil alunos estão sem aula na FAETEC, porque as empresas terceirizadas, não temos alimentação, não temos limpeza, não temos vigilância, além da questão salarial dos profissionais. Fazer esse apelo para que a gente possa, e aí convidar todos os parlamentares, para que a gente possa buscar uma solução para que as aulas sejam retomadas na FAETEC, porque essas crianças e os pais também, além de todos os profissionais, sofrem muito com essa penalidade de não ter um calendário decente na FAETEC. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Presidente, só para rapidamente... Não. Deputado. Eu retirei meu destaque. Ok. E quero só fazer um registro. A situação da FAETEC é de extrema urgência. Marcar para ser em sexta, quinta-feira a outra, estando as aulas suspensas por estado de necessidade, é demonstrar pouco apreço àquela instituição. Tem que receber hoje, receber amanhã, mas com toda a urgência. Pô. A presidência vai fazer também chegar ao líder do governo. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Marcelo Freixo, em seguida... O Anderson Nogueira. Não é declaração de voto. A bancada do PSOL ontem conseguiu, aqui no plenário, as assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar a relação dos empresários de ônibus, dos transportes públicos com o governo nesta crise. Enfim, é um tema que se autoexplica. A Operação Lava Jato, enfim, acaba de levar à prisão diversos empresários desse setor. Sabemos o quanto benefícios, inclusive, foram destinados a essas empresas, que é o tema que a gente está aqui tratando. Nós conseguimos, são 24 assinaturas necessárias, nós conseguimos 27. Já demos entrada. Não foi publicado no Diário Oficial de hoje. Pelo regimento, tem até 5 dias. Mas a gente está aqui reafirmando a necessidade de que isso seja garantido, seja cumprido, que não pode haver, conforme o tema, uma escolha de onde se cumpre e onde não se cumpre o regimento. Okay. Então, que se publique no prazo que o regimento garanta e, como tem as assinaturas, que se faça valer aquilo que se diz, que possa fazer funcionar imediatamente. As próximas 48 horas, a mesa vai checar as assinaturas e, confirmando, publicará, independente dos 5 dias. Lembrando que as assinaturas não podem ser retiradas depois da publicação. É sempre uma boa lembrança. Ok. Obrigado. Deputado Anderson Nogueira. Eu quero agradecer a essa casa, em nome da capital nacional da moda íntima, Nova Friburgo, e que não corresponde apenas ao município de Nova Friburgo, mas também aos municípios vizinhos. E quero registrar aqui com muito carinho a presença do Marcelo Porto, presidente do Sindivest, os demais empresários, e quero registrar também a presença dos trabalhadores da Brasil Craft, que fica aqui na capital fluminense, que estão também aqui representando a classe trabalhadora. Porque a questão dos incentivos fiscais, benefícios, não é apenas uma questão empresarial, mas é também uma questão da preservação do emprego e da renda. Então, quero agradecer aqui a todos os parlamentares, mas em especial, quero agradecer ao deputado André Correia, ao deputado Luiz Martins, ao deputado Conte Bittencourt, ao deputado Jânio Mendes, ao deputado Luiz Paulo, ao deputado Valdec, ao deputado Carlos Osório, ao deputado Paulo Ramos e ao deputado André Siciliano, porque esses parlamentares estão construindo já há 3 meses conosco a possibilidade de hoje celebrar que até o ano de 2032 possa ser estendido um benefício que garante não só a sobrevivência de um setor, mas garante a sobrevivência de um município, de uma região e de um estado. Só para reforçar, somente no município de Nova Friburgo, o setor têxtil responde por 25 mil empregos diretos, fora os indiretos. Quase metade da economia friburguense depende da questão do setor têxtil. Então, em nome de Nova Friburgo, em nome da capital nacional da moda íntima, e também reforçando a moda praia em Cabo Frio, Petrópolis, com os tecidos, e também a própria capital, muito obrigado à Assembleia Legislativa por essa extensão até 2032. Agradecemos. Deputado André Correia. Presidente, eu acho que hoje foi um dia muito importante aqui nessa casa, porque a gente começa a tratar esse tema
com a racionalidade que ele merece. Não estou aqui olhando para trás, mas eu acho que a aprovação unânime dessa lei, ela mostra 4 coisas importantes. Primeiro, que a gente não pode, por eventuais erros aqui e acolá, criminalizar uma política de atração de desenvolvimento. Não existe emprego se não tiver alguém na outra ponta colocando seu capital em risco para que esse emprego seja gerado. Então, o Estado ter uma política de atração de investimento é fundamental. Segundo, como foi colocado aqui, tem instrumentos para acompanhar os benefícios dessa política de atração fiscal associados à transparência que essa lei garante. E terceiro, eu fico feliz, porque aqui houve um equilíbrio, e isso é importante se dizer, na relação dos poderes. Nenhum de nós estava confortável aqui, né? Eu estou aqui há 5 mandatos com muita honra nesse parlamento, da gente simplesmente da Assembleia não participar dessa política e permitir que não haja um regramento dos decretos. Então houve aqui um acordo e que todos aqueles benefícios que são setoriais, né? Como por exemplo, lei da moda, eu tenho muita honra e fico muito feliz de ver, viu Marcelo e viu o Carlos Iecker, que a bancada da moda aqui hoje já passou de 50 deputados, lá em 2003, quando a gente começou essa luta, porque é um setor realmente que merece, é o setor que depois da construção civil mais emprega nesse Estado, né? Mas sobretudo dizer o equilíbrio entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, porque não tem cabimento também na forma anterior que uma pequena empresa ou uma empresa média de Friburgo, para que ela possa ter o benefício, que tivesse que vir um projeto específico para a empresa A, que nós íamos entupir a Assembleia de processos. Então a gente chegou a um acordo onde a lei setorial, lácteo, hortifruti granjeiro, moda, onde os parâmetros são iguais, esses benefícios ao serem enquadrados não precisam vir para casa. Agora, todos aqueles novos programas ou investimentos estruturantes não vão ser aprovados pelo Executivo se não vierem para casa. Prevaleceu a racionalidade, o espírito público e a vontade de fazer de forma unânime, independente de crença ideológica, que o Rio de Janeiro volte ao mais rápido possível à sua normalidade e volte a avançar como um Estado importante da Federação, que é o nosso Estado. Muito obrigado e parabéns à Assembleia, a todos os deputados de todos os partidos que tiveram a racionalidade, a serenidade de dar um passo importante nesse momento difícil que vive o Estado. Próximo deputado para declarar é o Conte, mas quero aqui parabenizar todos os deputados que compareceram ao Colégio de Líderes hoje, em especial Vossa Excelência, que deu o encaminhamento final para que a gente chegasse ao bom termo do artigo 5º. Deputado Conte. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acho que o que a Assembleia fez hoje foi corrigir um debate que já vem acontecendo na casa há algum tempo, em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Nós vimos diversos colegas ao longo desses 2 últimos anos de crise profunda nas contas do Estado, aqui colocar dúvidas com relação à política de incentivos, benefícios e cobrança especial de tributos. Em vários momentos aqui se percebeu até um sentimento de que o grande vilão e responsável pela crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro seriam justamente aqueles que pagam tributos e sustentam essa máquina pública. Não há dúvida de que separar o joio do trigo, ou seja, separar o incentivo que produz socialmente emprego, circulação de riqueza, geração de riqueza nas famílias e tributo nas cidades e no Estado, é obrigação nossa daqueles que foram chamados Bolsa Empresário, que são poucos. Mas se tem também, senhor presidente, deputado André Correia, com todo respeito aos líderes do governo aqui nessa casa, se tem algum responsável nessa criminalização da política de incentivos e benefícios no Estado, esse responsável tem nome e é o Poder Executivo, que não teve capacidade de dar transparência, que não teve diálogo com a sociedade, especialmente com esse parlamento, nas suas iniciativas, que deu incentivos e benefícios a setores que até hoje a sociedade não sabe se as contrapartidas foram entregues. Então, o que estamos fazendo,
que estamos fazendo hoje, senhor presidente, é corrigir de forma correta, defendendo, acima de tudo, o Rio de Janeiro, defendendo o emprego não só público, mas também o emprego privado, esse setor que produz, e colocando aí freio nas decisões do Poder Executivo. Parabéns a todas as bancadas, parabéns à presidência, parabéns ao Colégio de Líderes. Eu acho que nós damos aqui um grande passo na direção de ajudar a recuperar a economia do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Deputado Luiz Martins. Senhor presidente, deputado André Siciliano, cheguei nessa casa, nessa luta por determinados segmentos, sempre em defesa do incentivo fiscal e do benefício fiscal, porque o Brasil se encontrava numa guerra fiscal. E o Estado do Rio de Janeiro, diferentemente de que algumas pessoas falavam, foi o 6º ou 7º Estado da Federação a entrar nessa guerra e dar benefício fiscal. E essa casa, no dia de hoje, reconheceu o trabalho de cada empresário. Porque se nós não estivéssemos acompanhando a lei do Congresso Nacional, que dá um basta nessa guerra fiscal, e se nós tivéssemos aqui retirado o artigo 5º, quem seria mais prejudicado no estado do Rio de Janeiro seriam os pequenos e médios produtores. Ontem assisti nessa casa vários empresários que frequentam aqui passando mal, porque ali era o seu negócio, ali estava instituído o seu contrato, a geração de empregos e a geração de impostos para que pudéssemos investir em saúde e educação. Eu acho que essa casa reconheceu o trabalho de todos esses empresários e nós vamos ter que nos aliar no CONFAS para que possamos avançar. Então essa casa avançou. Quero aqui parabenizar o deputado Anderson Nogueira, o deputado André Correia. Nós estivemos lá com o segmento da moda, na audiência pública. O Jânio Mendes estava em Cabo Frio com a Moda Praia, e viemos aqui, fizemos audiência, a participação de todos. Mas quero dizer, senhor presidente, que o reconhecimento dessa lei é dos pequenos, é dos bares e restaurantes que poderiam ser prejudicados, é das padarias, é dos pequenos negócios que seriam prejudicados se não aprovasse essa lei. Então, parabenizando a todos, o deputado André Correia, que vem nesse segmento de moda, nessa luta. Mas todos os segmentos ganharam, e principalmente os empresários que acreditaram no governo investir no estado do Rio de Janeiro, enfrentando determinados estados que não têm a transparência do Rio de Janeiro, como o Espírito Santo e Minas Gerais, que é através de processo e incentivo lá. Então, parabéns aos empresários, parabéns ao segmento de distribuidores do estado do Rio de Janeiro, que aumentou a empregabilidade em função dos incentivos e aumentou o número de impostos arrecadados no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Jânio Mendes. Senhor presidente, quero aqui saudar este parlamento que teve mais uma vez a sensibilidade, a compreensão com o setor produtivo do Estado. Na última discussão que nós tivemos, eu apresentei a demanda do segmento de bares e restaurantes, com grande empregabilidade, a porta aberta, permanentemente escancarada para o primeiro emprego para a juventude, que vinha sendo penalizado com o aumento do ICMS. E nesta mesa de hoje, me sentei para defender o segmento da moda praia, da minha cidade e da minha região. A exemplo do setor da moda íntima de Nova Friburgo. É um setor que emprega, que gera renda e que tem uma concorrência muito difícil a nível de Brasil com os demais estados da federação, que são ávidos por conceder incentivo fiscal ao setor têxtil, chegando São Paulo a gerar sua alíquota. No momento em que a gente aprova esta adequação da Lei Estadual de Incentivo às regras do CONFAS, nós estamos estabelecendo um novo paradigma para a questão dos incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro.
Incentivos estes que foram recentemente demonizados, mas que representam a porta do desenvolvimento, da geração de emprego e da retomada do crescimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu agradeço aos deputados que foram sensíveis e compreensivos com o segmento da moda praia, em nome da minha cidade, da cidade de Cabo Frio, do meu bairro, o bairro da Gamboa, que tem um grande polo. Quero aqui agradecer a Dulce, que aqui, representando o governo do Estado, levou o BIRD, levou o SEBRAE, levou as instituições, a exemplo do que foi feito em Nova Friburgo, para que o setor se tornasse forte e concorresse no mercado nacional, podendo hoje a moda íntima chegar a todos os cantos de Friburgo, chegar a todos os cantos do país e ganhar no mercado internacional. Assim está caminhando a moda praia de Cabo Frio. E esta lei, ela vem trazer tranquilidade aos corações e concorrência no mercado por nossos empreendedores. Então, a nossa fala é assim que nós vamos virar essa página e ganhar esse jogo que, por enquanto, estamos perdendo. Deputado Carlos Osório, em seguida Bruno Dauário, Dionísio, Marta Rocha, Gilberto Palmares, Zaqueu, Dr. Julianelli e Jorge Felipe. Senhor presidente, gostaria de declarar o meu voto favorável à matéria que ora aprovamos e destacar, como muitos aqui já o fizeram, a memorável jornada que vivemos nessa Assembleia Legislativa nos 2 últimos dias. Ontem, no início das discussões do projeto de lei que hoje aprovamos, com as alterações feitas pelas emendas dos parlamentares e o acordo feito hoje no Colégio de Líderes, tivemos uma lição de como uma casa legislativa altiva deve funcionar. Ontem, nós, na discussão aqui nessa tribuna, alertávamos pelo fato da mensagem para cá encaminhada pelo Poder Executivo estar usurpando do Poder Legislativo Municipal, estadual, suas atribuições, ao passo que a legislação, a mensagem para cá encaminhada, colocava de maneira muito clara a restituição da competência para aprovação de incentivos fiscais no Rio de Janeiro para o Poder Executivo, tirando essa prerrogativa do Poder Legislativo Municipal. Esse equilíbrio entre os poderes estava sendo maculado. Por isso, o nosso alertamento firme, o alertamento firme da bancada do PSDB com relação a esse tema. Nós apresentamos diversas emendas e fomos acompanhados por diversas bancadas e hoje isso pôde ser resolvido através do acordo que foi feito no Colégio de Líderes. Por isso, senhor presidente, acho que cabe o destaque ao processo legislativo que nós vivemos nas últimas 48 horas. Uma mensagem do Poder Executivo importante, que precisava ser apreciada, porém que continha problemas no relacionamento dos poderes e retrocesso. Isso foi corrigido através do acordo que aqui foi feito, um acordo equilibrado, um acordo maduro, que também não traz para a Assembleia Legislativa qualquer tipo de aprovação para que essa casa virasse um mero cartório, deixando como Poder Executivo as aprovações de incentivos de programas de governo já instituídos e trazendo para cá a aprovação de novos programas ou de incentivos superiores a 600 milhões de reais num período de até 15 anos. Ou seja, os grandes projetos passam por essa casa, os novos programas passam por essa casa. E o Poder Executivo tem a autoridade de dar por decreto, dentro dos programas já aprovados, o que foi uma grande vantagem e uma grande vitória. Senhor presidente, eu queria fazer apenas mais 2 destaques. Eu acho que nós tivemos outras vitórias nesse processo. A questão dos incentivos fiscais, ela é central para a retomada do crescimento econômico do nosso Estado. E, infelizmente, o incentivo fiscal foi criminalizado no Rio de Janeiro por práticas de governos passados, por erros que foram cometidos e também por uma incompreensão da sua importância no desenvolvimento econômico. Com essa aprovação de hoje, acredito que com as leis, com os destaques e as regras de transparência ora implantadas e também pela legislação federal que leva ao CONFAS a necessidade desse tipo de aprovação, nós voltamos a uma racionalidade. É importante que a sociedade saiba
que não há saída para a crise no Rio de Janeiro sem a retomada do desenvolvimento econômico. E não há retomada de desenvolvimento econômico sem que haja credibilidade, segurança jurídica e regras claras. Acho que a legislação aprovada aqui hoje caminha nesse sentido, para não deixar que o Rio de Janeiro seguisse perdendo investimentos por falta de credibilidade ou por maior agressividade de nossos concorrentes. E vamos dizer a verdade, nós estávamos no ambiente de guerra fiscal e nós tínhamos perda de investimentos por falta de regras no nosso Estado. Então, senhor presidente, queria parabenizar a presidência pela condução dos trabalhos e dizer que hoje aqui houve um grande entendimento. A aprovação de uma legislação por unanimidade, legislação central, na maior transparência na condução dos incentivos fiscais, na garantia de que o Poder Legislativo mantenha as suas prerrogativas e também ao empresário que aposta e confia no Rio de Janeiro, a certeza que o que foi tratado será cumprido, e isso não há nenhuma dúvida, o que foi concedido será dado, será mantido, para que o bom exemplo do tratamento adequado e da manutenção dos contratos no passado possam fazer que novos investimentos venham ao nosso Estado. Por isso, a bancada do PSDB apoiou o acordo e votou unanimemente a favor da matéria aprovada hoje. Parabéns, senhor presidente, e a todas as lideranças partidárias aqui da Assembleia Legislativa. Jornada memorável para casa e esperamos que esse exemplo aqui hoje possa ser seguido em outros temas importantes para o Estado, sem deixar de fazer a crítica que nós temos, infelizmente, na raiz desse problema, um governo disfuncional que, infelizmente, não conduziu corretamente esse tema, e essa casa corrige essas distorções olhando para o futuro. Obrigado, senhor presidente. Deputado Bruno Dauari. Senhor presidente, parabenizar esses nobres parlamentares hoje, que de fato conseguiram, no freio, no contrapeso, na independência, na harmonia entre os poderes, continuar tendo o legislativo, o controle e a transparência desses benefícios. E é preciso também, senhor presidente, dizer que se tem uma coisa, durante esses 2 anos e meio de mandato, que eu me orgulho de ter apresentado e aprovado aqui na Assembleia Legislativa, é a legislação que vem sendo revogada agora, e há o controle do Poder Legislativo sobre esses benefícios. Projeto de lei de minha autoria, de autoria do deputado Luiz Paulo, de autoria da deputada Cidinha, de autoria do deputado Jânio Mendes, que veio, naquele momento, firmar um posicionamento político daquela maneira que estava, aqueles benefícios não poderiam continuar. E a discussão, esse debate, não é dessa semana, da semana passada. Nós já vimos há 2 anos e meio discutindo e tentando entrar no entendimento sobre as questões dos benefícios fiscais. Foi duro, muitas vezes, ouvir do secretário de Fazenda que ele não possuía uma metodologia para aferir se aqueles investimentos haveriam ou não impactos sociais e econômicos naquela região. E aí é preciso seguir aqui as falas que me antecederam para dizer que não foi essa casa, através da nossa legislação aprovada no ano passado, que demonizou os incentivos fiscais. De maneira alguma. Quando se escuta de um secretário de Fazenda que aqueles benefícios concedidos àquelas empresas todas, ele não possui uma metodologia para aferir aqueles impactos, as contrapartidas, a geração de emprego, é preciso que a gente colocasse o dedo naquela ferida. Quando nós assistimos benefícios dados a termas e a um montão de outros segmentos que nada tem a ver com geração de emprego, com investimento, era preciso colocar o dedo naquela ferida. Quando nós assistimos, muitas vezes, porque muitos não sabem que a política pública de benefício fiscal deve prestigiar regiões que possuem um IDH baixo, que não possuem geração de emprego, que não possuem investimento, nós precisávamos colocar o dedo naquela ferida e dizer que o interior do Estado, diante de todos esses benefícios fiscais dados durante esses anos todos, possui apenas 10% nesse montante. E agora, depois de 2 anos e meio de construção, senhor presidente, nós continuamos a prestigiar esse parlamento, dando a ele as condições necessárias para continuar o controle e a transparência
que o governo não conseguiu ter. Então, senhor presidente, essa construção não é uma construção da semana passada, é uma construção de 2 anos e meio. E a gente espera que o artigo 5º, preservado nessa lei hoje, não seja inócuo, que os 200 mil FIIs, que representam 600 milhões, e bem lembrado pelo deputado Giulianelli, que o maior benefício dado foi a Ambev, foram 600 milhões, a gente espera que esta casa não esteja aprovando uma legislação inócua, sem relevância. Então nós esperamos que o governo continue tendo a decência de seguir a legislação e mandar para essa casa esses benefícios fiscais tão questionados. E repito, não foi esta casa nem a população que demonizou esses benefícios. Foram o próprio governo que, numa sucessão de erros e descontrole, fizeram com que esses benefícios ficassem desacreditados. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador, deputado Dionísio Lins. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho a essa tribuna para parabenizar a todos os líderes, parabenizar todos os parlamentares da base do governo, da oposição, que numa bela reunião com o presidente em exercício, André Siciliano, se conduziu um consenso. Quero parabenizar também ao pastor Albertassi, líder do governo, pela postura, pelo talento, pela calma, em agregar todos os interesses no sentido de preservar os direitos daqueles que querem, de boa fé, investir no estado do Rio de Janeiro. Quero também agradecer ao presidente André Siciliano, ao líder do governo, pastor Albertassi, pelo encaminhamento para a votação amanhã da categoria que defendo nesta Casa de Leis, que fui cobrado hoje pelo vice-governador Francisco Dornelles, que é a categoria do taxista. Amanhã estará na pauta a inclusão da extensão do benefício para essa categoria que hoje perde muito para uma indústria da pirataria, que é a indústria do Uber. Uma indústria de pirataria que agora é a 99 Táxi, ambos fazendo transporte irregular de passageiro com carro particular. Assim sendo, eu deixo nos anais dessa casa, já por antecipação, a minha gratidão à mesa diretora, às lideranças, porque amanhã estaremos contemplando também essa categoria. E parabenizo a todos e desejo efetivamente que o governador Pezão e o vice Dornelles, com esse acordão feito, o mais rápido possível, pague aos servidores. O governador tem dito todo dia que o sonho de consumo dele é resolver isso. A população realmente, que é o servidor inativo, o servidor ativo, pedem socorro. E agora chega ao final, essa aprovação hoje vai dar condições do governo se adequar com o governo federal, que empurrou muito com a barriga. E aí houve um sofrimento contínuo no Rio de Janeiro, mas agora nós estamos saindo desse questionamento e acho que o governo imediatamente vai honrar e pagar a todos para que zere aqueles funcionários que estão hoje no desespero e chorando por falta dos seus proventos. Tenho dito, muito obrigado e parabéns, presidente, pela bela condução deste parlamento. Deputada Marta Rocha. Presidente, demais deputados, eu queria dizer que desde a nossa chegada aqui em 2015, o tema de isenção fiscal, incentivos fiscais, foi objeto de inúmeros debates nessa casa. Acho que muitos dos deputados vão se lembrar das audiências públicas aqui promovidas, vão se lembrar, por exemplo, de uma divergência entre a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Desenvolvimento Social, quando dizia que a Secretaria de Fazenda, que efetivamente a isenção acarretava perda de arrecadação.
Nós tivemos a oportunidade de ouvir um secretário que, lamentavelmente, disse que o governo do Estado não tinha mecanismos de controle dos incentivos para saber, por exemplo, quais as contrapartidas que eram realizadas e se havia eficiência nessa contrapartida. Ao longo desse grande debate, nós percebemos a necessidade de trazer de volta ao Poder Legislativo, efetivamente, diante do poder que lhe é concedido pelo mandamento constitucional, o poder de fiscalizar essas decisões de outorga dos benefícios fiscais. No início do nosso segundo semestre, recebemos do Poder Executivo exatamente o projeto de lei examinado nesta tarde, porque era preciso cumprir uma determinação do Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Quando examinei esse projeto, tive duas preocupações. A primeira de todas, aquela que é um norte do meu mandato, que é a garantia da transparência, para que minimamente nós possamos saber quem são, quais são e quais as contrapartidas daqueles que são beneficiários do incentivo. Então, nesse sentido, foi aprovada uma emenda da minha autoria, exatamente da transparência, que garante que nós saibamos quais são as empresas que foram alcançadas com esses benefícios. No outro sentido, era de não perder o Poder Legislativo a capacidade de fiscalização. Fizemos, sim, uma emenda de supressão ao artigo 5º que retirava esse poder. Na manhã de hoje, durante o grande debate que se promoveu no Colégio de Líderes, nós conseguimos chegar a um consenso que garante que o Poder Legislativo não perca esse poder, sobretudo no caso da inovação dos programas e no teto que vai dar exatamente do que vai ser aplicado com esse incentivo, o aporte financeiro desse incentivo. Mas quero me despedir, senhor presidente, fazendo um lamento, porque hoje fazem 50 dias que os servidores do Estado do Rio de Janeiro receberam a parcela de R$ 500 do pagamento de maio. Que o projeto que hoje foi aprovado aqui, e se foi aprovado, foi porque houve um entendimento de todos os parlamentares da necessidade da efetivação do plano de recuperação fiscal, mas que efetivamente ele possa trazer o seu resultado maior. Não só o enfrentamento da guerra fiscal no Estado brasileiro, não só a força de trabalho, a geração de emprego, de postos de trabalho, mas também e, sobretudo, o respeito aos servidores públicos e que, imediatamente, esses servidores, e nós vimos aqui hoje a FAETEC, e pouca atenção demos aos servidores da FAETEC, mas que os servidores do Estado do Rio de Janeiro não sejam conduzidos à miséria que estão vivendo no dia de hoje, e que esses 50 dias sejam interrompidos e que se promova efetivamente o pagamento do salário dos servidores ativos e inativos das pensionistas que, ao longo da sua carreira, se dedicaram ao Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Estão inscritos ainda Gilberto Palmares, Zaqueu Teixeira, Julianelli, Jorge Felipe, Silas e Carlos Mink. A presidente só chama a atenção que nós vamos ter só mais 10 minutos de sessão. Deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, eu antes, a pedido do deputado Pedro Fernandes, queria dizer que o deputado Bolsonaro não está presente à sessão porque está em Brasília, em trabalho parlamentar. Então, justificar a não presença dele aqui hoje. Mas eu queria dizer, senhor presidente, que a bancada do Partido dos Trabalhadores também contribuiu ao lado das demais bancadas para que esse projeto fosse aprovado. Eu queria dizer o seguinte: atribuem ao grande Ulisses Guimarães, que presidiu a Constituinte de 88, uma expressão que diz o seguinte: eu já vi no parlamento discurso mudar a opinião, mas eu nunca vi discurso mudar voto. E a gente percebe muitas vezes aqui as pessoas, por uma série de outras injunções, votarem em proposições, mesmo sabendo que é uma série de argumentações contrárias. Eu estou fazendo essa observação, presidente, porque eu acho que o exercício que foi feito hoje no Colégio de Líderes vai, felizmente, na direção contrária
Eu não acho que esse projeto aprovado seja nenhuma sétima maravilha do mundo. Mas eu acho que merece, sim, os aplausos que foram aqui colocados, porque o resultado é fruto de debate, de argumentação, de discursos, digamos assim, que foram feitos no Colégio de Líderes e que as pessoas tiveram a capacidade de ouvir. O tal artigo 5º, que alguns achavam que não podia sair de hipótese nenhuma, porque podia prejudicar alguns setores que têm justificadamente incentivos fiscais, para outros não podia permanecer como estava, porque senão impedia a Assembleia Legislativa de ser ouvida em futuros projetos de incentivo fiscal. E o debate, a argumentação, a busca do entendimento construiu uma nova redação que considerasse as duas preocupações. Queria dizer o seguinte, eu acho que houve sim um esforço, particularmente da oposição, entendendo o seu compromisso com uma série de setores desprotegidos da economia do Rio de Janeiro, uma série de municípios e setores, deputado Zaqueu, que precisam dos incentivos fiscais, e em função de solidariedade a essas regiões, a esses municípios e a esses setores, não problematizou, porque há outros que têm recebido, sim, incentivos fiscais indevidos. Dizer o seguinte, nós continuaremos o debate, porque não são só algumas regiões que precisam de incentivos, não são só alguns setores empresariais estabelecidos, há trabalhadores autônomos, há trabalhadores cooperativados que também precisam de incentivo. Eu lembro que a gente já batalhou aqui na casa e vai continuar batalhando, para que o setor chamado de transporte alternativo, aquele que é regularizado, possa vir a ter o mesmo incentivo que, com toda a justiça, com toda a correção, tem os taxistas, que é poder adquirir o seu carro a cada 2 anos com isenção de ICMS. É um setor também importante para o transporte aqui na região metropolitana do Rio. Também não problematizamos para não inventar um novo setor e aí atrapalhar. Então, dizer o seguinte, houve um esforço, sim, para olhar a realidade de alguns setores que são desprotegidos, que não aconteceu ontem, não. Esse esforço já aconteceu esse ano, quando se discutiu o Fundo de Estabilização Fiscal, e houve sensibilidade para discutir aqui o setor lácteo, para se discutir o setor de hortaliça. Então, senhor presidente, apenas para dar a oportunidade a que outros companheiros falem, dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores também se empenhou e buscou contribuir para que a gente chegasse ao resultado que chegou. Não é o resultado dos seus sonhos, mas no atual contexto é um resultado positivo, principalmente para alguns segmentos que já foram aqui largamente citados, que geram emprego, geram renda com dificuldade e precisam ser incentivados pelo poder público. Deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, eu faço um debate muito tranquilo na defesa dos benefícios e dos incentivos fiscais. Porque a minha região, a minha cidade, ela viveu um esvaziamento econômico em razão da guerra fiscal. E foi a inclusão do município de Queimados na Lei Rosinha que permitiu que o município fosse alavancado. O nosso município recebeu só de investimentos privados mais de R$1 bilhão em razão de ter entrado na Lei Rosinha. Isso me faz fazer uma defesa firme todas as vezes que tentam retirar os incentivos ou revê-los. Porque uma coisa é fazer uma conta simbólica de que o Estado do Rio de Janeiro está perdendo tantos bilhões porque concedeu o incentivo. Mas ninguém faz a conta de que, quando as empresas não estão instaladas, você tem lá 19% de nada que é recolhido. De que adianta ter uma alíquota de 19% de nada, sem poder fazer, de fato, arrecadação de nenhum tributo, porque a atividade econômica não está estabelecida. A partir do momento que a empresa se estabelece com o incentivo, 2% de alguma coisa é muito mais do que 19% de nada. Isso faz com que a gente faça a defesa dos incentivos. E muitos empregos foram gerados na minha região. E eu não quero amanhã que, em razão da retirada dos incentivos, a gente vá para um esvaziamento econômico, para o desemprego, e que a nossa cidade sofra mais
do que o Estado do Rio de Janeiro já está sofrendo com o esvaziamento econômico em razão da política econômica nacional implementada pelo PMDB, implementada pelo Michel Temer. Então, por isso, votei e defendi com tranquilidade que o projeto fosse aprovado para que as empresas que têm os benefícios e os incentivos fiscais possam permanecer com esses incentivos, porque eu quero que a minha região continue pujante, recebendo investimentos, e com isso a gente garanta os empregos lá na ponta onde as pessoas estão vivendo. Muito obrigado. Doutor Julinho Anelli, em seguida Jorge Felipe, Silas, Carlos Mink e Flávio Serafim. Peço aos senhores deputados que possam ser breves. Senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu votei a favor desse projeto, não porque eu apoio a política de isenção, porque infelizmente, no corpo desse projeto, que se inicia no artigo 1º, que diz que fica vedada a concessão e ampliação de incentivos fiscais pelo período que vigorar o regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Previsto. Eu quero dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, e eu deixei bem claro na discussão do Colégio de Líderes, que essas isenções fiscais, elas trazem um grande malefício para a população do Estado do Rio de Janeiro. Quando o nosso olhar se volta exatamente para o servidor público e para aquelas pessoas que dependem dos serviços públicos de saúde e educação. Deixo bem claro isso. E quando nós demos aqui a isenção, demos aqui o direito de não passar por essa casa isenções de até 600 milhões, nós estamos fazendo exatamente o que interessa ao Poder Executivo. Lembrando a Vossa Excelência que a Ambev, que foi a maior isenção que já houve aqui, ela foi exatamente de 600 milhões. Então, nós fazemos aqui exatamente o que o governo, que o Executivo quer. E isso não é de interesse dessa casa. Mas como a maioria, a grande maioria, se coloca numa posição de abrir mão do direito desse parlamento de discutir, eu optei por acompanhar essa maioria, entendendo isso. Mas não perco, não deixo de apontar claramente o seguinte. Sérgio Cabral e Pezão, através de isenções sem controle, quando o próprio representante, senhor presidente, do Tribunal de Contas, disse aqui nessa casa que o Tribunal de Contas não tem um controle dos benefícios das isenções fiscais, deixa bem claro que o próprio Estado do Rio de Janeiro não tem um controle real dos benefícios dessa isenção fiscal. Então, é necessário que essa Casa Legislativa cumpra o seu papel e lute, como eu falei bem cedo na reunião dos líderes, lute não só por aqueles que poderiam perder os seus empregos, mas também pelos servidores e pelas pessoas mais pobres desse Estado, que dependem dos serviços públicos que não estão sendo prestados. Isso tem que ficar bem claro. Isso precisa ficar bem claro. Mas a partir do momento que as isenções previstas são aquelas que são aprovadas pelo CONFAS, eu me senti amparado, senhor presidente, em votar a favor. Mas não vou deixar, eu quero que pare o meu... Mas não vou deixar, senhores deputados, não vou deixar de continuar aqui apontando claramente o grande malefício que isenções feitas exclusivamente visando o benefício de governantes como Sérgio Cabral, que por acaso está preso, vão deixar de ser apontados aqui como causa do sofrimento do povo fluminense. Vou estar aqui sempre lutando e metendo o dedo nessa ferida. Nós aqui não podemos ficar colocando como salvação do Estado do Rio de Janeiro essas isenções, porque elas estão sendo feitas sem o interesse público,
pelo menos em parte significativa dessas isenções. E quando eu falo isso, outra vez, senhor presidente, eu coloco, eu me amparo na fala do Tribunal de Contas desse Estado. É assim por isso que eu falo. Então, senhor presidente, terminando aqui a minha fala, eu quero registrar isso bem claro e vou continuar apontando aqui esses grandes absurdos que já aconteceram em relação às isenções fiscais. Com certeza, em algumas, eu diria até em muitas isenções, houve benefício da população, houve benefício do emprego. Mas não foi na totalidade e com certeza, grande parte dessas isenções não foram feitas com interesse republicano, não foram feitas com interesse da população fluminense. Deputado Jorge Felipe, deputado Dr. Julianelli, por gentileza, comparecer aqui à mesa. Jorge Felipe. Senhor presidente, nobres colegas deputados, minha fala aqui é no sentido, mais uma vez, como todos me antecederam, parabenizar essa casa pelo esforço que tem sido feito em acabar com essa saga, essa novela dos servidores públicos estaduais, para que a gente, enfim, consiga esse acordo federal que restou como última esperança do Estado do Rio de Janeiro em alinhar as suas contas e garantir, assim, a dignidade do funcionalismo público. Fico mais feliz ainda quando se encontra nesse projeto uma solução hábil a aplacar também a crise financeira que nos comete no sentido do incentivo fiscal. A mácula deixada pela má versação dos recursos públicos, quando da dação desses incentivos, tem criado imbróglios e afastado empresas importantes para o nosso Estado, importantes para a nossa recuperação, deputado presidente André Siciliano. Eu recentemente fiquei sabendo, não só da cervejaria, que aqui veio pedir incentivo fiscal, mas também de uma farmacêutica que queria fazer uma grande planta de medicamentos, aliás, a primeira no Brasil. O Rio de Janeiro estava na disputa e perdeu pela incapacidade de negociar o incentivo fiscal. Assim também como a questão do aço, metal mecânica, enfim, acho que essa Assembleia, o Colégio de Líderes, conseguiu muito sabiamente uma saída contemporizadora, de modo que mantém o benefício fiscal concedido por este plenário transparente e zeloso com o recurso público do Governo do Estado do Rio de Janeiro, os do CONFAS e os setoriais. O que importa aqui é que uma frente suprapartidária nesse parlamento conseguiu aprovar mais uma, e tomara que seja a última etapa que nos cabe do acordo federal, e fazendo todas essas garantias ao funcionalismo e ao setor, à recuperação do setor produtivo estadual. Quero aqui também deixar uma mensagem de que o governo federal tem estado muito em falta com o Rio de Janeiro. Me assustou o fato do anúncio dos 10.000 militares e hoje o que se vê nas ruas é um completo vazio. A justificativa do ministro é que ações de inteligência serão feitas. A gente precisa urgentemente desse apoio na segurança pública e isso tem que fazer parte desse acordo também, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Silas, em seguida vamos passar para o expediente final. Senhor presidente, nobres deputadas e deputados, estou muito feliz nessa tarde porque votamos com a nossa consciência, sabendo de que o acordo foi importante para o Estado do Rio de Janeiro, foi um fortalecimento para o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Nosso partido PSDB apresentou algumas emendas importantes, como as emendas da moda praia, da isenção da moda praia. Também quero me somar ao apoio ao deputado Jânio Mendes. Acho que a nossa região, a Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, a região litorânea, precisa da unidade dos deputados da região, como Paulo Melo, Silas Bento, Márcia Giovanni, como Jânio Mendes. Também fiquei muito feliz com a nossa emenda das futuras isenções passar pelo Parlamento, que foi aprovada essa emenda e que não vai ter mais a liberdade do governo
de decretar isenção sem passar pelo parlamento, não dando isenção a quem verdadeiramente vai somar para o Estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos de empresas que venham somar para o Estado do Rio de Janeiro. Nós passamos uma grande crise e precisamos de empresas que venham para a nossa região, porque o mundo hoje é competitivo e quem não der incentivo perde. Então é muito importante que o parlamento esteja atento a isso. E também a transparência com relação aos incentivos que já foram dados. Os incentivos que foram dados, que são questionados pela sociedade do Estado do Rio de Janeiro, que muitas vezes foi lembrado nesse parlamento, também nós estaremos com essa aprovação de hoje, com poder de fiscalização maior. Então, eu me sinto muito feliz de ter contribuído neste momento com uma matéria que realmente contribui com o povo do Estado do Rio de Janeiro, que contribui com as empresas do Estado do Rio de Janeiro e contribui para tirar o Estado do Rio de Janeiro dessa situação de calamidade pública. Muito obrigado. Não havendo mais tempo para a ordem do dia, antes de passar ao expediente final, há sobre a mesa requerimento de inclusão em pauta. Projeto de Lei 2337, 2017, de autoria do deputado Luiz Martins. Seus que aprovam na instituição, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1586, 2016, do deputado Dionísio Lins. Seus que aprovam na instituição, aprovado. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei 594, 2011, deputado Dica. Seus que aprovam na instituição, aprovado. Passa-se ao expediente final. O primeiro orador inscrito é o deputado Bruno Dauari. Não se encontrando presente, deputado Luiz Paulo. Não se encontrando presente, deputado Wanderson Nogueira. Não estando presente, deputado Gilberto Palmares. O Wanderson Cleiton Nogueira acaba de adentrar o recinto. Pela ordem, senhor presidente. Antes, porém, deputado Flávio. Talvez tenha sido o único deputado que não consegui declarar voto aqui ao longo da sessão. Só gostaria de registrar que segui aqui a posição, o consenso que se construiu aqui no parlamento, embora com muita preocupação ainda com relação a esse projeto dos incentivos fiscais. Não tenho dúvida na avaliação de que a questão dos incentivos foi um dos problemas que levou ao aprofundamento da crise econômica do Rio de Janeiro e que foi uma das engrenagens usadas no grande esquema de corrupção que se desenvolveu no nosso Estado. O projeto, ele tenta organizar esses processos, mas na nossa avaliação deixa muitas lacunas, especialmente o corte de 200 milhões de UFIR para que novos projetos sejam incorporados aos programas de isenção fiscal que já estão em andamento. Na minha avaliação, esse corte deveria ser no máximo de 50 milhões de reais. 200 milhões de UFIR são quase 600 milhões de reais. É uma questão temerária que faz com que somente incentivos muito grandes não tenham que ser passados por aqui para serem enquadrados nesse projeto. Então, destaco essa preocupação, ficou esse gosto amargo nesse processo que foi encaminhado aqui na casa e, por isso, vamos aprofundar a nossa fiscalização sobre esse processo de concessão de incentivos fiscais. Bem. Oi, som. Veio o som. Logo após a fala do deputado Flávio Serafini, a todos os parlamentares que trataram desse tema, e o tema incentivos fiscais vai ficar marcado nessa legislatura. O grande debate realizado durante essa legislatura foi exatamente sobre incentivos fiscais. Agora, há um avanço que, na minha opinião, é fundamental, que é exatamente a separação do joio do trigo. Eu dizia lá atrás, erra o governador Pezão, e muitas das vezes errava a Firjan, quando lá no início dessa discussão defendia com unhas e dentes que todo incentivo fiscal é essencial, é fundamental. E do outro lado tinha parte da oposição que dizia todo incentivo fiscal é ruim. Os dois estão errados. Nem todo incentivo fiscal é bom, nem todo incentivo fiscal é ruim. É preciso um fato. E aí todos hoje concordam de dar luz, transparência a essa questão. A transparência, ela é fundamental para tudo. E erram, sabe, doutor Giulianelli, os governos que acham que a transparência é algo ruim. A transparência, inclusive, protege o governo. Porque se você não deve, não teme.
Se não deve, não teme, você pode ser transparente, até para dividir a responsabilidade com a sociedade essa que é representada também pelo parlamento. Então, é essencial nessa discussão, a ferramenta mais importante, inclusive, que nesse projeto nos traz uma real possibilidade de transparência. É um passo, concordo com todos que me antecederam e que dizem, é um passo ainda tímido, poderia ser um passo muito maior. Quanto mais houver transparência, mais tranquilidade tem nós e a própria sociedade de encarar a questão dos incentivos fiscais. Mas não posso deixar de mais uma vez reforçar o meu agradecimento e a importância que tem hoje, por exemplo, a extensão do benefício fiscal para o setor da moda para municípios, principalmente Nova Friburgo, cuja economia 35% é desse setor diretamente, e se você for colocar um indireto, você ultrapassa os 50%. Então, não é importante apenas para um setor, mas para a sobrevivência de um polo que abrange Nova Friburgo e especialmente Bom Jardim e o município de Cordeiro, que sobrevivem desse setor de confecções do setor têxtil. Mas posso avançar e para a zona oeste da capital fluminense, Campo Grande, Bangu, que tem muitas confecções que dependem dessa questão, como São Cristóvão. Posso ir ao município de Petrópolis, na Rua Tereza, onde o setor da moda é essencial. Posso ir a Cabo Frio, onde a moda praia depende diretamente dessa questão. Por isso que fica aqui o meu reforço, colocar a lupa no setor têxtil, incentivo fiscal é bom e importante. Se for colocar a lupa nos incentivos dados para a construção da linha 4 do metrô no Rio da Odebrecht, aí eu vou falar, incentivo fiscal é horrível, está errado. Por isso que eu defendo transparência e punição àquilo que foi dado de maneira equivocada. De sobremaneira, a gente agradece, principalmente, aí quero finalizar reforçando esse carinho, essa paixão, e não vou esconder, que pode até me chamar de deputado municipalista, mas eu sou apaixonado por Nova Friburgo. Eu costumo dizer que pode ter alguém que goste e acredite tanto em Nova Friburgo como eu acredito, mas duvido que tenha alguém que acredite mais. Nova Friburgo é um município de extrema potencialidade e quando eu digo que o Rio tem jeito, passa diretamente pelo topo da serra, passa por Nova Friburgo, que tem potencialidades que não são aproveitadas e que precisam ser melhor aproveitadas. Hoje na CCJ, por exemplo, foi aprovado o projeto que declara 2018 como ano de Nova Friburgo no estado do Rio de Janeiro, porque Nova Friburgo completa ano que vem 200 anos de fundação. Um município com uma história muito peculiar, uma história incrível, que acredito que nenhum outro município brasileiro tenha, e o estado do Rio precisa reconhecer isso para fazer daquela cidade que viveu a maior tragédia climática da história do Brasil em 2011, dê a volta por cima e prove. O Rio tem jeito porque se Nova Friburgo pode dar a volta por cima, até o estado do Rio também pode. Obrigado, senhor presidente. Orador inscrito é o deputado Gilberto Palmares. Não se contando presente, deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente em exercício, deputado André Siciliano, cumprimentar os deputados que me antecederam nessa tribuna e fazer, ainda que de forma breve, 3 importantes reflexões. Acho que a relevância do tema tratado hoje, nessa sessão que efetivamente discutiu e normatizou a concessão dos incentivos fiscais, merece ainda um pouco mais de reflexão. Eu assisti aqui atentamente à declaração de voto do deputado Dr. Julianelli e me lembrei com muita clareza da audiência pública que ele citou, quando a audiência é essa promovida pela Comissão de Orçamento, quando o representante do Tribunal de Contas disse, lamentavelmente, que não tinha qualquer tipo de controle ou de estratégia para poder aferir a eficiência ou não das concessões que foram outorgadas. É evidente que nós temos clareza da guerra fiscal que se instalou no Estado do Rio de Janeiro. É evidente que nós temos clareza que não podemos engessar o Poder Executivo. É evidente que nós temos clareza que, em alguns segmentos, o incentivo fiscal
promove a geração de emprego e renda, promove o aumento da arrecadação. Mas nós também temos clareza que, se de um lado estávamos começando a ter notícia da grave crise financeira que acometeu o Estado do Rio de Janeiro, que fez com que o salário dos servidores fosse renegado. E aí é bom lembrar uma fala do governador em exercício, o vice-governador Francisco Dornelles, que disse que quando o servidor não recebe pelo seu trabalho, ele então está sendo reduzido à condição de trabalho escravo. Ao mesmo tempo, nós tínhamos notícia de inúmeros casos dos incentivos fiscais que eram questionados, que foram questionados e que estão sendo aí objeto de análise nos tribunais de justiça. Portanto, discutir a questão da isenção dos incentivos fiscais, ela tem que ser discutida fora das paixões, fora dos conteúdos dos nossos interesses municipais. E ela deve, sim, ser discutida sob a ótica da sua efetividade, da sua eficiência. Quando o governo do Estado do Rio apresenta o projeto que foi debatido no dia de hoje para cumprir uma determinação do plano de recuperação fiscal, quando o Senado Federal promove o seu projeto obrigando que tudo passe pelo CONFAS, e quando nós nos recordamos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou todas as leis inconstitucionais, aquelas que concederam todos os atos inconstitucionais, desde que foram concedidos os incentivos sem passar pelo crivo do CONFAS, nós conseguimos entender a importância do tema que foi debatido no dia de hoje. E que bom que nós garantimos a transparência, que bom que nós garantimos o poder fiscalizatório do Poder Legislativo, porque nunca é demais lembrar que somos nós aqueles que detemos a vontade popular, e aqui estamos exatamente para exercer esse poder fiscalizatório, pensando no que é o melhor para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Mas não quero me despedir do dia de hoje sem lamentar, uma vez mais, que hoje fazem 50 dias que os servidores do Estado do Rio de Janeiro receberam apenas R$500 do pagamento de maio. A previsão que circulou hoje nos jornais é que os servidores, numa perspectiva positiva, estarão recebendo em torno do dia 19 de agosto o pagamento de maio. Então, os servidores vão ficar, se essa projeção se confirmar, os servidores ficarão 90 dias sem receber o seu salário. Então, eu espero verdadeiramente que a atuação de hoje do Parlamento, que conseguiu o consenso e aprovou de forma rápida esse projeto, seja capaz de gerar o respeito aos servidores, ao pagamento dos servidores e, sobretudo, os inativos e os pensionistas. E, para terminar, eu quero dizer que vou voltar amanhã a essa tribuna para falar especialmente sobre segurança pública. Nós estamos aí com as forças, com as tropas federais. E hoje, curiosamente, tivemos a notícia que as tropas federais estarão se afastando das ruas do Estado do Rio de Janeiro. Apresentam lá indicadores positivos no tocante à redução do roubo de carga, mas disse o ministro que vai retirar as tropas porque a segunda fase será uma fase de uma atuação mais determinada pelas áreas de inteligência. Mas nós não sabemos ainda o que é isso. Eu continuo a insistir que melhor seria, ao invés do governo federal gastar para trazer as tropas federais para o Rio de Janeiro, melhor seria que esse dinheiro fosse destinado à segurança pública, para que se pagasse o RAS atrasado, para que se pudesse fazer novamente a colocação do RAS, a capilarização do policiamento preventivo, o fortalecimento das delegacias, e não um ato de interesse do governo federal apenas de trazer as suas tropas e não ouvir aquilo que efetivamente precisa a segurança do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Eliomar Coelho.
Não se encontrando presente, deputado Flávio Serafini. Não se encontrando presente, deputado doutor Julianelli. Obrigado, senhor presidente. Deputado André Siciliano. Ainda sobre as isenções fiscais, é importante colocar que as políticas públicas, elas não podem ser, não devem ser exercidas a favor de interesses das classes governantes, dos executivos. Isso é inadmissível, isso é negar os verdadeiros princípios republicanos. E o que nós vemos nessa discussão sobre isenção fiscal, muitas vezes está eivado da perda desses princípios republicanos. É sabido que Sérgio Cabral, na sua ânsia de ser presidente da República, colocou sim as isenções fiscais, a distribuição das isenções fiscais, grande parte das vezes a serviço desse objetivo pessoal. Isso nos trouxe exatamente a essa situação que estamos vivendo aqui agora nesse Estado. Foi isso sim, cervejarias, Odebrecht, termas, relojoarias, inúmeras isenções foram dadas a serviço desse objetivo. Ninguém pode negar isso, nem mesmo o senhor Sérgio Cabral, que amarga dentro de uma prisão. Isso tem que ficar bem claro. Eu chamo a atenção que parece ser uma política própria do PMDB atual. Ontem, escutando a voz do Brasil, o presidente Temer, que também luta para salvar a sua cadeira, anuncia a criação de 11 faculdades de medicina. 11 novas faculdades de medicina. E a fala dele na rádio, é que buscava exatamente diminuir a disparidade entre aqueles que têm acesso aos médicos e aqueles que não têm acesso aos médicos. Então autorizou 11 faculdades de medicina. E aonde que ele autorizou as 11 faculdades de medicina com o objetivo de diminuir a diferença entre quem tem acesso e onde não tem? Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Como se esses estados fossem aqueles onde mais duramente se veja essa dificuldade de acesso aos médicos e aos serviços de saúde. No estado do Rio, uma dessas faculdades vai exatamente ficar em Angra dos Reis, que por acaso está a 50, 60 quilômetros de outra faculdade de medicina em Volta Redonda. Então nós vemos claramente que existe um interesse puramente pessoal nas políticas públicas que estão sendo traçadas a nível federal e a nível do nosso Estado. Não existe o objetivo de realmente atender aos interesses da população, ou pelo menos de priorizar aqueles que realmente precisam mais. A deputada Marta Rocha fala aqui uma vinda das tropas federais para fazer figuração nas avenidas, aparecer na televisão, o senhor ministro dá as entrevistas e garantir apoio da população a essas votações que estão sendo feitas na Câmara Federal e no Senado Federal a favor do senhor presidente da República. Então, eu quero dizer que é de desanimar
é de desanimar a situação política desse país. É de desanimar. Eu não sou, e quero deixar claro aqui, não sou contra as isenções fiscais. Apesar de ser um crítico, quanto mais, da maneira como está sendo feita a política de isenção fiscal nesse Estado. Eu nem poderia ser contra, porque sou de uma região que se beneficiou muito com as isenções fiscais. Eu só não posso vir aqui e bater palmas quando eu vejo aí fora, como falei ontem aqui, debaixo de cada marquise daqui da Almirante Barroso, tem uma pessoa lutando para dormir ali. Quando se anda aqui nas ruas do centro aqui, se esbarra em um mendigo depois do outro. Isso está acontecendo exatamente por conta da falência das políticas públicas de assistência social. Aí quando nós olhamos para a saúde, para a educação, vamos encontrar as mesmas mazelas. Quando nós olhamos para a universidade, vamos encontrar as mesmas mazelas. Mas, no entanto, a política de isenção fiscal, de preservação fiscal, ela continua forte, inclusive dentro dessa casa. Então, votei a favor, porque eu não posso ser contra um plano de recuperação fiscal para o Estado do Rio de Janeiro. Não posso ser contra uma exigência do governo do PMDB federal, que não deveria estar exigindo nada desse Estado, porque se beneficia dos impostos que são arrecadados aqui e são transferidos para lá. O governo federal deveria apoiar aqui a economia do Estado do Rio de Janeiro sem fazer qualquer tipo de exigência. Mas nós também aqui nessa casa, e nós também nesse Estado, não podemos deixar que o dinheiro público vaze pelo ralo das isenções fiscais. Elas precisam ser feitas com muito critério. E nesse momento de crise econômica, talvez a maior que esse Estado já viveu, essas isenções fiscais elas têm que ser feitas, como bem falou aqui a deputada Marta Rocha, sem qualquer preocupação pessoal, regional. As políticas têm que ser conduzidas em benefício do todo da população fluminense. E se assim for, eu tenho certeza, senhor presidente, que estaremos cumprindo a nossa obrigação, o nosso dever que nos foi dado pelo povo desse Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Não havendo mais oradores presentes, a presidência, antes de encerrar o expediente final, convoca os senhores deputados para a sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2017, com a pauta já publicada. Está encerrada o expediente final.